Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de um processador potente, que não é muito popular pois é um pouco antigo e seu preço não é muito interessante no Brasil, mas no AliExpress por exemplo a coisa muda. Existe um programa chamado Cinebench que foi desenvolvido pela Maxon para medir a performance de computadores equipados com processadores e placas de vídeo de alto desempenho. Ao utilizar o programa, o usuário pode analisar a performance bruta do seu PC para testar as suas capacidades. Após rodar o teste, o programa exibe uma pontuação com base no desempenho do CPU, por exemplo, que é o que vamos ver a seguir. Em uma rápida pesquisa no YouTube podemos encontrar diversos vídeos de pessoas realizando testes com Intel Xeon X3440 no Cinebench. Claro que como o processador suporta overclock, praticamente 90% dos vídeos são de usuários que fizeram overclock em seus Xeons. Afinal, da mesma maneira que alguém paga mais caro por um i3 ou um i5 ou i7 com a letra K no final para poderem fazer um overclock e obter um melhor desempenho do CPU, os usuários que buscam por soluções de extremo custo-benefício como os Xeons mais antigos, optam por pegar suas versões de clock mais baixo que por consequência são mais baratos, e por sua vez o overclock se torna uma realidade muito bem-vinda para esses usuários. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Afinal, qual é a pontuação média de um Xeon X3440 no Cinebench? Lembrando que na maioria dos casos o overclock feito nele é de 3.8 GHz. Dito isso, revela a vocês que a pontuação média desse CPU de 4 núcleos e 8 threads, sim, tipo Intel Core i7 antigo, é de aproximadamente 570, no Cinebench R15. Mas para entendermos o quão impressionante isso é, vamos avaliar o desempenho de processadores como um Intel Core i5 de sexta e sétima geração, que são processadores que vão de 650 a R$ 1.000 em lojas virtuais no Brasil. Número 1. Intel Core i5 6400 de sexta geração com a pontuação média de 490, e preço na casa dos R$ 650. Número 2. Intel Core i5 7500 de sétima geração e superior em valor e em desempenho que seu irmão mais popular, o i5 7400. Esse processador tem a pontuação de 570, e preço na casa dos R$ 890. Número 3. Intel Core i5 7600 também de sétima geração e superior aos Core i5 anteriores por ter um clock ainda mais alto. Esse processador tem uma pontuação de 650, e tem seu preço na casa dos R$ 1.000. Como podemos ver, esses processadores de sexta e sétima geração têm uma pontuação muito similar e em alguns casos até mesmo inferior à de um Xeon X3440. Um processador de 2009 com clock base de 2.53 GHz e uma litografia de 45 nanômetros que em seu clock base deu uma pontuação média de 400, ou seja, sem overclock ele já se assemelha em alguns aspectos a um Intel Core i5 de sexta geração. É claro que se trata de um processador usado e que precisa ser importado, para valer a compra do mesmo, que aliás tem seu preço na casa dos R$ 60 com frete gratuito e centenas de unidades vendidas por bons vendedores no AliExpress. A placa-mãe que vai suportar esse processador é de LGA 1156, ou seja de processadores Nyhelion da primeira geração. Enfim, vale a pena comprar um Xeon desses? A resposta é, com certeza, mas tenha em mente que terá que comprar uma placa-mãe de preferência também importada, que tem um leve risco de ser taxada pela Receita e quando chegar ao Brasil, e pode demorar um pouco para chegar até você, e cujo um dos melhores processadores que ela vai suportar é justamente o Xeon X3440, ou seja, esqueça o upgrade futuro de CPU. E tem mais, você vai ter que comprar memórias DDR3, e caso futuramente você queira montar um PC com processadores das novas gerações, saiba que precisará migrar para memórias DDR4. Esse Xeon X3440 é um excelente processador, ele leva até uma GTX 1070 principalmente em resoluções mais altas, que é quando o peso do game vai mais para a placa de vídeo. Existem muitos testes e vídeos bem detalhados desse processador no YouTube. Caso tenham interesse em adquirir deem uma boa pesquisada antes para não ter arrependimentos. Enfim pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram mesmo, deixem seu like e se inscrevam em nosso canal. E aí, você compraria um Xeon X3440? Deixem suas opiniões nos comentários e até a próxima.